Rendemos graças a Deus por esta oportunidade única, por esta oportunidade ímpar e por este momento de estarmos mais uma vez juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Nesta feita, eu quero trazer uma saudação mais especial ainda para você, menino e menina da faixa etária de pré-adolescentes, que estaremos hoje juntos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Nós queremos adorar ao Senhor e agradecer a Ele pela vida do nosso pastor presidente, pela vida da nossa superintendência e de todos que juntos têm feito esse trabalho tão belíssimo e grandioso para a honra e glória do nome de Jesus. Iremos hoje estudar mais uma lição, cuja temática tem por base principal dons espirituais e o fruto do Espírito. Hoje iremos estudar um pouco mais sobre um dom espiritual, um dom do Espírito, o dom chamado o dom de profecia. Iremos mergulhar um pouquinho mais e estudar um pouco mais do que a Bíblia tem para nos mostrar e nos ensinar a respeito disso. Diante disso, não podemos esquecer o texto que está por base da nossa lição, que a Bíblia diz, se você já está com a Bíblia e a lição na sua mão, que se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo 21, que diz a palavra do Senhor: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Esse a Bíblia diz, que é um dos tópicos e uma das bases da nossa lição. O segundo ponto e a segunda base da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 10. E, logo em seguida, 1 Coríntios, capítulo de número 14, e os versículos 1 e 3, que diz a palavra: a outro, operação de milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro, capacidade para interpretá-las. 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 1 também está por base da nossa lição, que diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E o versículo 3 do mesmo capítulo 14, que vai nos dizer: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amém? A nossa lição de hoje tem por base 3 objetivos. O primeiro, conhecer a natureza da verdadeira profecia. O segundo, compreender que a profecia é transmitida conscientemente. E o terceiro objetivo, explicar que o propósito crucial da profecia é a edificação da igreja. Como bem sabemos, desde o princípio da humanidade, desde a criação do homem, Deus ele prezou por algo muito forte em um relacionamento, que era a comunicação. Vamos ver que desde o princípio, Deus ele na viração do dia sempre via ao jardim para assim conversar com o homem. Mas com o pecado, o homem perde esta intimidade com Deus, perde este relacionamento pessoal com Deus. Mas Deus não se basta, nem se conforma em ficar distante do homem. Dentre as suas muitas formas de falar, das suas muitas formas de se comunicar, das suas muitas formas de se relacionar com o homem, uma delas foi a profecia. Uma delas foi a mensagem profética. Foi Deus usando homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, para que pudessem transmitir a sua vontade, para que pudessem mostrar o caminho da salvação, para que pudessem conduzir o homem novamente para perto de Deus. E vamos perceber isso, que a profecia nada mais é do que Deus trazendo agora a possibilidade da sua mensagem ser transmitida de forma humana, para que esse homem agora que estava longe, para que esse homem que agora estava distante, pudesse novamente ouvir a voz de Deus, novamente conhecer a vontade do Senhor, novamente saber qual o caminho que deveria seguir. Mas diz a palavra que no Antigo Testamento, esses homens eram muito conhecidos. Esses homens eles tinham grande notoriedade, ainda que por diversas vezes eles não eram bem aceitos, eles não eram bem recebidos, em decorrência da mensagem que traziam, porque eles não estavam falando da sua própria parte, eles não estavam falando aquilo que queriam, mas eram conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. E uma máxima muito forte da fala profética do Antigo Testamento, uma expressão muito marcante do ministério profético do Antigo Testamento, é a expressão, assim diz o Senhor. Quando aquelas pessoas ouviam aquela palavra, ouviam aquela expressão, eles temiam, eles tremiam, porque sabia que viria algo da parte de Deus. Ou não podemos lembrar de 2 Reis, capítulo de número 3, e os versículos
16 e 17, que tem, por exemplo, que vai dizer, 2 Reis, capítulo 3, versículos 16 e 17. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Olha o versículo 17. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. O que é isso? É um homem cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento, no período da dispensação da lei, que, como bem sabemos, e vale ressaltar e guardar bem isso no coração de vocês, num período do Antigo Testamento, o Espírito Santo não enchia muitas pessoas, mas era algo esporádico. Enchia um aqui para transmitir uma mensagem, enchia outro ali para transmitir uma mensagem da parte de Deus. Cada um com o seu desígnio, cada um com o seu objetivo, cada um com um propósito específico, para reis, para nações, para homens, para sacerdotes, cada um de acordo com a designação e com o propósito de Deus, mas de forma esporádica. Mas vamos ver isso agora de forma diferente, agora no Novo Testamento. Vamos perceber que no Novo Testamento o cenário muda, porque com a vinda de Cristo e sua ascensão aos céus, sua subida aos céus, o Espírito Santo desce e se cumpre, em parte, aquilo que diz em Joel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 28, que diz a palavra do Senhor. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. É o que vivemos hoje. Os dons espirituais e a ação do Espírito Santo na igreja não foi para o passado, mas ela está presente em nossos dias. E nós hoje também vemos isso. Ou se você nunca viu, um dia você terá a experiência de ver Deus um dia levantar alguém em profecia, levantar alguém para transmitir uma mensagem que recebeu. Mas precisamos guardar bem isso. A mensagem profética, o dom de profecia, nunca, de maneira alguma, ele vai de encontro com a verdade sagrada. O que é isso, Lucas? O dom de profecia nunca se contradiz com a própria palavra do Senhor. Porque, como bem sabemos, a profecia, ela completa é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E o dom de profecia é quando Deus dá uma palavra a alguém e este recebe para ministrar à igreja, para levar para a igreja. Precisamos guardar bem isso. A verdadeira profecia, ela tem por base a palavra de Deus e nunca vai de encontro a ela. Seguindo um pouco mais, vamos entender que nunca, jamais, guarde bem isso, o dom de profecia, e quando Deus usa alguém em profecia, ele vai roubar a consciência da pessoa. Não. Deus, quando usa alguém em profecia, este alguém está consciente. Esse alguém sabe o que está fazendo. Esse alguém sabe o que está acontecendo. Ele nunca vai estar sem consciência, nem tampouco ser impulsionado a fazer coisas que ele mesmo não quer, porque já bem sabemos, o espírito está sujeito ao espírito do profeta. Ou seja, nós estamos no controle, vamos dizer assim, mesmo sabendo que a mensagem é vinda da parte de Deus. Mas há algo muito importante aqui, que também não podemos esquecer e deixar de ressaltar. É que no Antigo Testamento havia um ministério que chamamos ministério profético, de muitos e muitos homens como Isaías, Jeremias, Elias, Oséias e tantos outros. Mas no Antigo Testamento podemos dizer que esse ministério ele se encerra em João, o João Batista. E agora a profecia, ela é concedida agora de forma de dom, não mais como um ministério específico, não mais como alguém ser chamado para ser um profeta, mas Deus ele continua usando seus profetas, Deus continua levantando os seus profetas. Torno a dizer e torno a falar, o Espírito Santo continua operando no nosso meio, o Espírito Santo continua desejando usar a você através do dom de profecia. E como bem sabemos, e já falamos e foi estudado diversas vezes, nós somos o canal. Nós somos o meio, mas a Deus é a glória. É Ele que usa, é Ele que faz, é Ele que opera através de nós para a sua igreja ser edificada, consolada e exortada. E aqui já caminhamos para a conclusão, porque esse é o tríplice objetivo e função da profecia. É edificar, ou seja, construir, produzir o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Em segundo lugar, exortar. Dentre muitas traduções e significados, é encorajar, trazer ânimo, trazer motivação, entender que Deus continua operando. E em terceiro lugar, consolar, que é confortar, que é trazer consolo, que é trazer
esperança para corações angustiados. E é isso que Deus ele tem para nós. Deus ele continua operando, Deus ele continua agindo, Deus ele continua fazendo, e ele conta com você para isso, para ser um instrumento nas mãos dele, através do dom de profecias, que dentre muitos dons, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 14. Olha, dentre tantos dons excelentes, buscai eles, procurai eles, desejai os dons espirituais, mas, se puderem, se possível, busquem um dom de profecias. Porque o dom de profecia, dentre suas muitas funções e objetivos, ele traz da parte de Deus uma mensagem para o homem. Mas vale aqui ressaltar que a profecia, quando é transmitida através do homem, ela não é unânime, ela não é sobremaneira acima de todas, mas o próprio apóstolo vai dizer na palavra do Senhor que devemos julgar, examinar. Por isso, você vai ver muitas vezes, quando Deus levantar alguém, quando a igreja cala, ouve, para saber e ouvir a palavra de Deus, para entender. E quais são os dois principais termômetros para entendermos que a palavra é verdadeira e oriunda da parte de Deus? O primeiro, a palavra. Nunca a profecia vai de encontro à palavra. E em segundo lugar, o cumprimento. Porque o mesmo Deus que fala é o Deus que cumpre. Por isso, nós devemos guardar isso em nosso coração. Deus ele continua operando, Deus continua fazendo e continua levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, adolescentes, meninos, crianças cheios do Espírito Santo, para levarem a sua mensagem profética a corações que precisam de milagre, a corações que precisam de transformação. Mas para isso, precisamos estar na posição certa. Precisamos estar no lugar certo e continuar crendo que Deus ele continua operando, que Deus ele continua fazendo, que Deus ele não mudou e ele continua desejando levantar levantar você para sermos instrumentos da parte dele, para anunciarmos a sua mensagem às nações. Guarde bem isso no seu coração. A profecia perfeita e suprema é a palavra de Deus. Mas Deus continua levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para levarem esperança, salvação e transformação para vidas carentes da mensagem de Cristo. Deus te abençoe e lhe espero no próximo domingo para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor.